E hoje eu vou falar para você quais são as 3 empresas que eu acredito que serão aí talvez as melhores pagadoras de dividendos de 2021. Se você está curioso para saber, fica comigo nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo aqui é te ensinar a viver da renda dos seus investimentos. Isso mesmo, né? Você conquistar a sua liberdade financeira, se aposentar através da Bolsa de Valores. E quando a gente fala em se aposentar através da Bolsa de Valores, viver de renda passiva, nós precisamos de ativos que paguem bons dividendos, né? Quanto mais dividendos a ação pagar, o fundo imobiliário pagar, mais fácil fica para eu viver de renda. Por quê? Porque eu não preciso ter um capital tão grande investido para que eu conquiste a minha aposentadoria. É mais ou menos assim, talvez com 500 mil reais investidos, eu consiga lá 2 mil reais por mês, uma média de dividendos. Agora, se eu monto uma carteira de 500 mil reais com ações que pagam muito dividendos, com fundos imobiliários que pagam muitos proventos, talvez esses 500 mil reais aplicados me gerem 3 mil reais de dividendos. Então, quando a gente busca ativos que pagam mais dividendos, acaba facilitando aí o nosso processo de aposentadoria. Porém, tem uma coisa que é importante, a gente sempre tem que analisar se esses dividendos eles não foram pagos só em um determinado ano, se o histórico é bom, se a tendência é que vão continuar pagando daqui para frente, tá? A gente nunca olha no curto prazo quando a gente fala de investimentos em renda variável, né? Principalmente previdenciário, a gente sempre olha o histórico, avalia o presente e tenta imaginar como vai ser o futuro desse ativo. Bom, baseado nisso aí, vamos dar uma olhadinha quais são esses 3 ativos que eu selecionei aqui e que eu considero que vão pagar muitos dividendos aí em 2021. Vamos aqui para a tela. Bom, então para fazer esse estudo aqui com vocês hoje, eu vou usar o site Oceans 14, que me dá os dados lá organizados já da análise fundamentalista das empresas, beleza? E a primeira empresa que eu selecionei aqui, que eu considero uma das que provavelmente vão pagar muito dividendos aí, vai pagar muito dividendos em 2021, é a Vale. E eu vou provar aqui por que eu tô pensando isso a respeito da Vale, porque não adianta só eu chegar aqui e falar, né? Eu tenho que mostrar para você por que eu cheguei nessa conclusão de que a Vale vai pagar muitos dividendos em 2021. Vamos lá, para isso eu dou uma analisada nos números dela. Uma coisa que é importante, quando a gente entrou no início da pandemia, eu falei uma coisa aqui para vocês. Eu disse assim, ó, que as empresas iriam começar a fazer muito caixa. Por quê? Porque a gente tinha períodos de muita incerteza vindo pela frente, ali em março, abril, né? As coisas ficaram muito incertas, ninguém sabia até que ponto chegaria a situação, as dificuldades da economia. Então as empresas, para não passar dificuldade, elas fazem o quê? Elas fazem caixa. E fazer caixa a gente tem 2 formas. Ou elas pegam o lucro delas e não distribuem para os acionistas, ou então elas fazem dívida, pega a dívida barata, né? Antes que o dinheiro fique muito caro, porque em crise o dinheiro aumenta o seu preço, vamos dizer assim, a taxa de juros para você emprestar dinheiro aumenta, porque a taxa de juros sobe, porque a inadimplência aumenta, tudo isso contribui para o aumento do preço do dinheiro. Então as empresas pegam rápido esse dinheiro, tomam essa dívida para deixar no caixa garantido. Se a coisa apertar, tem dinheiro em caixa. Aí o que acontece? Se a crise realmente vem, essas empresas usam esse caixa para passar por esse período de dificuldade. Se não vem, elas têm que fazer alguma coisa com esse dinheiro. E o que geralmente elas fazem é distribuir para os acionistas em forma de dividendos, tá? A não ser que seja aquela empresa de crescimento, aí ela acaba usando esse dinheiro para reinvestir no próprio negócio. Mas se não é uma empresa de muito crescimento, ela distribui para os acionistas. Então, isso tá acontecendo muito. Em 2020 as empresas fizeram muito caixa por conta da situação que a gente viveu, só que a coisa não foi tão ruim quanto se previa e 2021 elas têm tudo para liberar esse dinheiro. Olha só, falando nisso aqui para você entender, eu vou mostrar na Vale como que a gente enxerga isso aqui. Então a primeira coisa que eu posso dar uma olhadinha aqui é o caixa da Vale. Eu vou lá embaixo e aqui eu já tenho os dados de caixa. Olha só, então eu tenho aqui dívida da Vale, na própria dívida eu consigo ver o caixa, né? Então disponibilidades. Ela trabalha ali, ó, com caixa de 14 bilhões, 13, 14, 22, 29 em 2019 e 2020 foi para 49 bilhões. Então ela mais que dobrou aí nos últimos 2 anos o caixa dela. A Vale está com um caixa muito grande. O que ela vai fazer com esse caixa? Já é uma empresa gigante, não tem muito como reinvestir no próprio negócio, ela é obrigada a distribuir para os acionistas. Além de ela estar com esse caixa gigante, a gente está entrando num ciclo muito bom da commodity, o preço do minério está indo lá para cima, e isso fez com que a Vale saísse do negativo, que a gente vê aqui, ó, eu consigo ver em lucro, ó, essa linha verde é o lucro da Vale, essa linha azul, essa barras azuis são a receita. Então a gente vê que a receita dela, de 2015 para cá, tá decolando a receita da Vale, cada vez ela tá expandindo mais. Ela deu uma oscilada, fechou no negativo em 2019 e agora
o que aconteceu? Já bateu positivo 2020. E a tendência, com o ciclo da commodity, com a receita que a Vale tem e dando lucro, o caixa dela vai cada vez crescer mais. Então ela é obrigada a distribuir esse caixa. Será que ela tem característica de pagar dividendos? Eu posso dar uma olhada aqui, ó. Dividend Yield. Então, 5%, 8%, 7%. Veja que ela pagava bastante dividendo lá atrás, né? 2012 a 2015. Depois ela deu uma segurada, caiu um pouco e agora ela tem pago muito pouco, perto de 3% nos últimos anos. Mas por quê? Porque ela estava com o caixa mais baixo, porque ela estava com algumas dificuldades por conta do ciclo da commodity. Então tudo isso estava fazendo com que ela não pagasse. Mas a gente viu que a Vale ela tem um histórico de bom pagamento aí no passado. Então agora como as condições estão voltando, estão favoráveis, ela está com dinheiro para fazer isso, tudo indica que a Vale vai voltar a pagar e pagar muito, beleza? Por isso que eu coloco em primeiro lugar aqui como uma empresa que vai explodir em dividendos. Se você quiser entender isso aqui tudo em mais detalhes, ter aulas mais extensas explicadas de como eu chego a essas conclusões, como eu ligo os pontos aqui para tirar essas conclusões, eu ensino tudo isso no curso 500 Pratas 2.0, que é o nosso treinamento aí. Já temos mais de 4.000 alunos lá, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer, tá? Clica ali só para você ver como funciona, se você gostar, ver que faz sentido para você, eu te convido a se tornar um dos nossos alunos. Então, esse aqui é o estudo que eu tirei da Vale. Vamos ver qual é a segunda empresa que eu vejo que pode pagar muitos dividendos em 2021 e talvez continue pagando mais para frente, né? A segunda empresa é a Taesa e eu vou mostrar por quê. Primeira coisa que nós vamos avaliar então, assim como eu fiz na Vale, vamos dar uma olhadinha no caixa da Taesa. Então eu venho aqui embaixo na dívida dela, né? E eu posso ver em disponibilidades. 2 bilhões, 100 milhões, 100 milhões, 50 milhões, 20 milhões, 80 milhões, 1,7 bilhão. Então veja aqui, nos últimos quase 10 anos, ela manteve próximo de 100 milhões o seu caixa. E ela fechou 2020 ali, ó, com 1,8 praticamente bilhão em caixa. Distorceu muito. O que ela vai fazer com todo esse dinheiro que ela está em caixa? Primeiro, vamos entender de onde vem isso aí, né? Então, quando eu dou uma olhadinha aqui na receita, dado positivo, um dos motivos dela estar crescendo o caixa é porque a receita dela está crescendo muito, né? Teve algumas concessões aí que entraram em operação, então a receita está crescendo. O lucro, a mesma coisa, ó, veja que 648 milhões, depois foi para 1 bilhão, ficou ali perto de 1 bilhão e agora foi para 1,6 bilhão o lucro da Taesa em 2020. Será que a empresa ela fez dívida recentemente? Eu posso dar uma olhada mais uma vez aqui em dívida. Eu vejo que a dívida bruta dela cresceu mesmo. Ó. Então saiu ali de 3,2 bi, foi para 5 bi e agora chegou lá em 6,6 bi, tá? Então a dívida ela fez, muito provavelmente por conta daquilo que eu falei, as dificuldades que poderia ser que a gente enfrentasse aí em 2020, que não foi tão difícil assim. Então foi uma empresa que ela se programou, ela tomou mais dívida para ficar tranquila, só que o resultado dela foi positivo, ela aumentou receita, aumentou lucro. Aqui embaixo a gente pode ver também o fluxo de caixa livre dela foi fantástico, né? Teve aí, ó, 1,5 bi de fluxo de caixa livre. 2019 ela levou um sufoco, o fluxo de caixa livre foi negativo, então por isso também que ela se programou mais, fez mais dívida, segurou mais caixa, né? Por conta desse sufoco aqui também. 2020 já foi bem tranquilo. Agora, a tendência com esse crescimento na receita, como a gente tá vendo que a economia tá girando, é que ela não precisa desse caixa todo que ela tem. Ela vai fazer o quê? Ela distribui em dividendos. E será que ela é uma boa pagadora de dividendos? Aí eu vejo aqui, ó, dividend yield dela, 15%, 13, 8, 11, não tem nem o que falar, é uma excelente pagadora de dividendos. 2019 e 2020 ela até pagou um pouco menos, mas ainda assim eu tô falando de 4,5%, de praticamente 10% aqui em 2020. Ela pagou 10% e tá com esse caixa todo que ela tá, né, que ela vai acabar distribuindo. Então tem tudo para ela passar dos 10% aí de dividend yield em 2021 e não só em 2021, pro futuro também, porque a gente vê que pelo histórico dela é uma excelente pagadora de dividendos e é uma característica da Taesa, tá? Então eu deixo ela como segundo lugar aí entre as melhores pagadoras de dividendos de 2021. E em terceiro lugar, mas antes disso, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal, também compartilha esse vídeo aí com a galera, tá? E agora então vamos para a terceira, mas antes eu te pergunto, deixa aqui nos comentários qual é a lista que você imaginava que seria as 3 maiores pagadoras. Eu já falei de 2 aqui, vou falar da terceira, mas eu quero saber a sua opinião, quais são as 3 pagadoras de dividendos para você aí, considerando os critérios que você acreditava antes de ver essa aula que eu tô
te mostrando aqui agora. E também não esqueça de deixar seu like aqui, que isso ajuda bastante o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal também, beleza? Então vamos lá. Em terceiro lugar eu deixei a Engie Brasil. Primeira coisa, eu vou dar uma olhadinha no caixa dela, para seguir a mesma linha de estudo aqui, né? Então quando eu olho em dívida, eu vejo em disponibilidade, caixa dela, ó, 1,6 bi, 2,3 bi, 1,8 bi, 1,9 bi, 2,4, 3,8 em 2019 começou a crescer, 5,7 bi em 2020. O caixa dela decolou, o caixa da Engie. Será que faz sentido? Veio receita, veio lucro também para ter um crescimento de caixa assim? Vamos lá em cima dar uma olhada. Então eu vejo aqui que a receita realmente explodiu de 2016 para frente, né? Cresceu muito. Essas empresas do setor de energia foram beneficiadas, né? A Taesa, que eu acabei de ver aqui, ela é do setor de energia também, mas ela é mais focada em transmissão. A Engie, ela atende todos os pontos, né? Ela gera, transmite e distribui essa energia. Então ela teve um crescimento acentuado da sua receita. O lucro também está crescendo, né? 2,3 bi, manteve ali 2018 para 19 e cresceu um pouquinho, 2,38 bi aí em 2020. Então o lucro dela está crescendo, a receita está crescendo, faz sentido ela ter aumentado o caixa. Vamos ver se ela fez dívida. A dívida realmente ela jogou lá em cima, né? Cresceu bastante a dívida e um pouco por conta do que a gente falou, né? Se programando. Mas o fato é que a empresa está com puta de um caixa na mão, ela tá num segmento que é consumo básico. As coisas mostraram que a economia ela não esfriou, ainda mais com a chegada da vacina e tem tudo para bombar. Então o que a Engie vai fazer? O que resta para a Engie fazer, assim como as outras que eu mostrei aqui? Resta destinar esse caixa, distribuir esse caixa. E será que ela tem um bom histórico de pagamento de dividendos? Aí eu dou uma olhada aqui em cima. Então o dividend yield dela 4,8, 3,6, 5, 7, 7. Beleza, veio pagando muito bem até 2018, depois segurou um pouquinho, ficou ali na casa de 3, 4%. O payout, nem falei das outras, mas a gente pode olhar aqui também, ó, ela vinha na casa de 75, 42, 86. E em 2020 para 2021 ela está segurando, ó, 52%, ou seja, distribuindo a metade do seu lucro. Então, agora que as coisas estão estabilizadas, ela também fez um pouco de caixa aí porque ela tá um pouco de dívida, né? Porque ela acabou adquirindo novas empresas, essas empresas estão passando por sinergia, o lucro dessas empresas vai começar a entrar em 2021. Então a casa vai se organizando, esse caixa que ela fez por segurança acaba sobrando e ela faz o quê? Distribui para os acionistas e nós somos beneficiados com isso aí. Então tá aí essas três empresas que eu selecionei aqui que eu acredito que serão excelentes pagadoras de dividendos em 2021. Vale, Taesa e Engie. Se você concorda ou não concorda, deixa aqui nos comentários, mas deixa seu argumento, né? Porque tem gente que vem assim, eu não concordo, não serão essas. E o cara vai embora, não fala por quê, né? Então, assim, isso não é legal. O legal é a gente trocar ideia, a gente evoluir junto. Se você concorda, deixe seus argumentos, mesmo que sejam diferentes do meu. E se você não concorda, pode dizer aqui por que você não concorda, né? Pode dizer aqui quais são as empresas, então, que você acha que serão as pagadoras de dividendo, mas argumente, né? Faça como eu vim aqui, mostrei e eu dei uma boa argumentação aqui para você. Conheça nossos cursos, vou deixar os links todos aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Meu nome é Leandro Cabral. Fui!